Boa noite, meus pizzaiolos e também minhas cozinheiras. Boa noite, gente. Bora. Eu vou falar do jogo e também da entrevista do Frenkie de Jong, que foi ontem, já está um pouco velho, mas eu acho que vale falar porque tem muito para entender sobre a entrevista do Frenkie de Jong. Sobre o jogo, eu acompanhei o jogo de trás do gol, atrás do gol que o Barcelona marcou no segundo tempo. Então, no primeiro tempo, eu praticamente não vi os ataques do Barcelona, vi os melhores momentos no telão aqui do estádio. E o segundo tempo eu vi o gol e depois a coisa começou a ficar muito caótica, porque a internet do estádio ficou muito ruim. Tinha que sair para a área de entrevistas, começou a ter muitas substituições, o gol do Napoli, enfim, eu vi os últimos 15 minutos do jogo bastante mal mesmo. Para não falar que eu vi os últimos 15 minutos mal, os últimos 5 eu vi bem porque eu já estava na zona de entrevistas e tinha um monitor. A minha sensação, e quando a gente vê o jogo de trás do gol, acho que a gente tem muito mais sensações do que visão da partida. A minha sensação é que, como eu já disse alguma vez, né, que o Barcelona chegou no seu limite, eu acho que o limite desse time é esse. O que pode oferecer o Barcelona, na minha opinião, é isso daí. Ele pegou um rival que, na minha opinião, não tinha um bom plano, não sabia o que fazer. Quando subia para marcar, o Barcelona dava espaços. Quando tentava pressionar, pressionava mal, pressionava frouxo, dava espaço para o Barcelona tocar, dava espaço para sair jogando. Quando o Barcelona se colocava no campo de ataque, dava espaço também o Napoli. Eu acho que a movimentação de Gundogan e de Pedri, mas especialmente a do Gundogan, para receber a bola entre as linhas do Napoli foi bastante boa. Só que a partir daí o time tinha dificuldades. Eu acho que a dificuldade passa por não ter automatismo, não ser um time bem treinado, ou pelo menos, talvez eles treinem bem, mas não conseguem executar na última parte do campo, no famoso último terço de campo. Desenvolver jogadas de ultrapassagem, de encher a área, de algum jogador puxar a marcação para que outro sobre livre. Se percebe muito pouco no Barcelona isso. Eu tenho a impressão que o último terço de campo tem muito improviso do Barcelona e poucas individualidades, né? Lamine hoje não teve bem. Eu tenho a sensação que, claro, é 16 anos, tá, gente? Ele é um jogador para daqui a 2, 3 anos. Mas eu tenho a sensação que hoje, quando o jogo é grande, ele fica grande demais para o Lamine. Algumas partidas grandes eu acho que isso aconteceu com ele e ele se sente mais confortável em um outro contexto que não ainda esse tipo de jogo. Vou fechar um pouco minha blusa porque tá frio. Tô sentindo bastante frio aqui falando com vocês. Cuidado com o zíper. Fechei um pouquinho aqui. Então, eu acho que teve esses problemas de quando o time dominou, quando o time conseguiu encurralar o Napoli, quando o time jogou bem. Eu acho que jogou bem 30 minutos de futebol no primeiro tempo e algum tempo no segundo. Era pouco produtivo, né? Assim, a sensação que eu tenho é que se fosse um time melhor, se fosse o Real Madrid, o Manchester City, um time com mais poder de fogo, teria, nesta parte do jogo que dominou, matado o Napoli. E não foi o que o Barcelona fez. Tanto que depois que o Napoli sofre um gol, o Barcelona praticamente só volta a chegar nos acréscimos do segundo tempo, né? Porque o Napoli apertou, muito mais com aquilo que a gente falava, né? Com coração do que com razão. E praticamente na única que teve, o Osimhen fez o gol. Girou muito bem e fez o gol de empate. Depois disso, o Napoli pressiona também com coração e com pouca ordem e já com muitas substituições. E dá a sensação de que o Napoli vai ser perigoso, porque a bola ronda muito a área do Barcelona, mas pouca coisa acontece. Por que eu acho que é o limite? Porque fosse um time melhor, teria saído daqui com a vitória. Fosse um time com mais condições individuais, teria saído daqui com a vitória. Fosse um time, eu acho que com uma melhor forma de atacar na última parte do campo, teria vencido por aqui. E além disso tudo, depois do primeiro gol do jogo, do gol do Barcelona, a postura do time de não conseguir posses de bolas longas, ocupar o campo de ataque. Sério, eu estava atrás do gol defendido pelo Meret no segundo tempo. Depois do gol do Barcelona, a bola não chegou de novo à minha zona de trabalho, por assim dizer, até o momento que eu desci para as entrevistas, que foi aos 38, 39 minutos do segundo tempo. O Barcelona não chegou perto da área do Napoli para atacar em nenhum momento depois do 1-0. Me decepcionou essa postura do Barcelona de não conseguir controlar. Eu acho que não atacou bem e que controlou pior ainda depois que fez 1-0. Dito tudo isso, ele jogou bem, né? Assim, para os padrões do Barcelona nessa temporada, foi um bom jogo, que o Napoli sai extremamente vivo, com a capacidade de melhorar. E o que eu acho do caos que esses dois times proporcionam é que vai ser um jogo que esse caos ficou para o jogo de volta. Porque hoje eu acho que os dois times não se expuseram tanto, não tinham tanta urgência. Eu acho que são dois times caóticos e a urgência faz o caos. Tá perdendo de 2-1, faltando 5 minutos, é um caos completo. Tá empatando e tem que virar o jogo os últimos 5 minutos, é um caos total. E hoje não era tão urgente assim.
porque daqui a 3 semanas a gente tem um jogo em Montjuic. Vai extremamente aberto. Eu não confio que o Barcelona, pelo fator casa, tenha alguma vantagem sobre o Napoli. Eu acho que o Napoli pode chegar lá jogando melhor futebol do que agora, pela chegada do Francesco Calzona e o que esse novo técnico pode fazer com esses jogadores. E eu tenho a sensação que o Barcelona não jogará melhor, tá? Porque assim, vai passar jogos e jogos e jogos, e que eu vou vir aqui fazer basicamente o mesmo vídeo, porque eu não acho que esse time vai jogar muito melhor. Alguma coisinha melhor aqui e ali ele vai poder fazer, muito melhor não. O que eu acho que pode melhorar é que estão voltando os atacantes. Tá voltando o Rafinha, tá voltando o João Félix, eu acho que vai poder melhorar de novo a presença de jogadores na última parte do campo. Barcelona vem de lesão de João Félix, de Rafinha e de Ferran, que fez com que o time jogasse só com Lamine Yamal e com Lewandowski, e que isso fizesse o Xavi fazer experimentos na defesa, né? 3 zagueiros contra o Celta, Christensen de volante, os 4 meio-campistas funcionando, dando mais liberdade para Gundogan e para Pedri. Então acho que agora com a entrada dos atacantes o time volta a ter poder de fogo, só falta o Ferran para voltar, mas volta a ter poder de fogo, poder de mudar a característica do ataque, mudar a forma de atacar, e eu acho que isso pode ser positivo. Alguns pontos individuais. Gostei muito do jogo do Juan Jesus, marcou muito bem o Lewandowski. O Lewandowski de novo dá um passo à frente, mais um jogo que ele faz gol, já é o 9º gol dele em 2024, tá bem o Lewandowski depois da virada do ano novo, deve ter pulado ondinha pra caramba na deliciosa Polônia. Bom de novo o Gundogan, acho que em finalização no segundo tempo aqui ele podia ter melhorado, mas bom de postura o Gundogan. Mal de novo o Pedri, né? Assim, o Pedri vem muito discreto há muitos jogos, embora tenha dado assistência, mas é um jogador muito discreto que antes dava totalmente o sentido de jogo do Barcelona e que virou um jogador pouco relevante nas últimas semanas, desde que ele voltou da lesão. Não sei se é medo de se machucar, se o time está tão desorganizado que ele não consegue encontrar o seu lugar, mas pouco relevante o Pedri. O De Jong eu acho que hoje jogou bem, acho que estava bem atento no meio campo, algumas boas galopadas para frente para levar o time para o ataque, acho que foi bem o De Jong. O Christensen acho que dá esse balanço defensivo bom, ganha rebote, ganha bola aérea, mas erra muita bola que chega no pé dele, porque ele não é um jogador daquela posição. O Barcelona precisa de mais de um jogador para aquela posição, nem que seja recuperar o Oriol Romeu, que entrou no finalzinho do jogo, mas precisa. E gostei até do Cancelo, tá? O Cancelo fez um jogo defensivamente bom, atento, concentrado, e ofensivamente foi bem em muitas jogadas pela esquerda, acho que até mais no primeiro do que no segundo tempo. Então, em geral, eu gostei do time e eu acho que é muito perto do limite do que esse time consegue fazer. Infelizmente, eu acho que o Barcelona é isso daí. Quando joga bem, tem dificuldade de matar, de construir, e que o rival com muito pouco vai lá e faz um gol e que joga tudo por terra do lado do Barcelona. Sobre a entrevista de Frenkie de Jong. Ontem ele culpou a imprensa muitas vezes por mentiras, segundo ele, que estão saindo sobre a situação dele no Barcelona, né? Sobre o contrato, quanto ele ganha e tal. Então, ele foi para o enfrentamento com a imprensa. Eu acho algumas coisas. Primeiro, quando ele vai falar, a assessoria de comunicação do Barcelona sabe que é um jogador que se está falando muito sobre essa questão de futuro dele. E eu imagino que, convivendo com o De Jong, eles sabiam o humor que o De Jong estava para dar essa entrevista, que ele estava de mau humor com a imprensa. E eu acho que eles permitiram, porque talvez isso pudesse trazer algum efeito positivo para o time, de se fechar contra a imprensa, isso poderia ser bom dentro de campo. E outra que, se no final das contas isso não melhora, o De Jong estaria sendo tão olhado com lupa que poderia ser mais um passo para o De Jong sair do Barcelona. Eu tenho a sensação de que o clube quer que o De Jong saia, assim como em 2022, pelo alto salário, pelo alto custo, pelo alto valor de venda que ele tem, o Barcelona precisa vender. Então eu acho que o clube quer vender o Frenkie de Jong, que eu já disse aqui, eu acho um jogador irregular, acho bom, mas acho irregular e que pouco muda o jogo do Barcelona. Ele não é um jogador que, bom, hoje o time jogou bem demais porque o Frenkie de Jong pegou esse time e fez acontecer. Às vezes até mas é muito às vezes. Não é um jogador que dá ritmo, que dá potência, que dá chegada à frente e que nem dá super proteção a esse time do Barcelona. Então acho que ele tem uma relevância pequena no jogo coletivo do time, apesar de ser bom jogador e ter vivido aqui bons momentos, mas entre bons e maus momentos, entre o que ele custa e o que ele produz, eu acho que não é hoje um bom custo-benefício para o Barça. Mas eu acho que o De Jong erra, tá? As informações que saíram sobre o quanto ele ganha, o quanto ele custa, e que o clube quer vender, ou que quer renovar sem pagar mais para ele e tal,
essas informações não são inventadas. Se elas são falsas, se as informações que saíram sobre o Frenkie de Jong são falsas, é porque o Barcelona, tem gente dentro do Barcelona, passando para a imprensa informações falsas. Porque muitos meios de comunicação deram essas informações. Eu tenho essas informações também, conversando com pessoas do Barcelona, as informações que já saíram na imprensa. Eu pude confirmar essas notícias, de que o De Jong tem um salário muito alto, de que ele ainda tem um custo de amortização muito alto, de que o clube pretende vender um jogador na próxima janela de transferências e que esse jogador pode ser o De Jong, porque é um jogador muito valorizado, e que, como ganha um salário muito alto, seria muito interessante para o fair play financeiro se ver livre desse salário. Eu também tenho essas informações, eu não estou inventando isso, né? Então, faltou ao Frenkie de Jong entender que se tem tanta gente falando, talvez não esteja inventando, talvez o inimigo dele esteja em casa e não fora. Talvez o inimigo não seja a imprensa e sim alguém no clube que está vazando tantas informações para a mídia, como está acontecendo no Barcelona. Eu acho que os jogadores têm total direito de não gostar da imprensa, de criticar a imprensa, nós não somos inquestionáveis, pelo contrário. Então eu não sou um tipo de jornalista melindrado, de que quando o jogador fala da imprensa, quando um técnico fala da imprensa, eu não gosto. Não, a gente fala muita coisa sem saber, a gente se acha no direito de falar o técnico errou, o técnico não sabe nada, o jogador está mal, o jogador não sabe. A gente se acha no direito de fazer isso e o jogador também, eu acho que está correto de se achar no direito de criticar um jornalista, mesmo que ele não tenha nenhuma razão, mesmo que ele não saiba nada de jornalismo, porque eu também acho, eu incluído, tá, gente? Eu também acho que eu não sei nada de futebol e eu me atrevo a falar de futebol simplesmente porque eu vejo futebol e eu acho que eu entendo. Nunca calcei uma chuteira, nunca estive num vestiário, nunca joguei futebol, a não ser de brincadeira, mas entre profissionais nunca estive nem perto disso e eu assumo que eu não entendo. E mesmo assim eu faço, é a minha profissão. Então eu não reclamo quando um jogador também faz, porque nós estamos do outro lado e fazemos isso muito mais do que eles. Mas eu acho que ele errou, porque o inimigo não é esse. Pode ser que a imprensa esteja mentindo, mas a imprensa está simplesmente trazendo ao público informações que ela teve. Enfim, acho que ele errou para onde ele atirou, ele trouxe uma lupa desnecessária para ele agora, e acabou que não teve influência no jogo. É bom dizer, não teve nenhuma influência no jogo, não acho que tenha mudado nada. Sobre os brasileiros, o Rafinha de novo joga alguns minutos, acho que jogou menos minutos do que merecia, pelo que estava jogando no Lamine Yamal, e eu entendo totalmente que não joga o Vitor Roque. Era um jogo que o Barcelona precisava de controle, que não podia perder bola, que tinha que ter volume, e o Vitor Roque é um jogador explosivo, para que quando o Barcelona está pressionando o adversário, que precisa encher a área, que precisa de um jogador para movimentar e para bagunçar a defesa adversária, quando o Barcelona vai pressionar, e quando o Barcelona vai pressionar, meio que no desespero, ele se dá o direito de perder mais bolas, aí eu acho que o Vitor Roque está pronto para esse tipo de jogo. Aproveitar a bola na área, aproveitar rebote, aproveitar a bola no primeiro pau, antecipar, marcar forte. Por enquanto, para quando o time quer pressionar, o time quer construir, eu ainda não vejo o Vitor Roque lá. Não vejo o Vitor Roque ainda nesse lugar, não vejo ele ainda pronto para isso. Então eu entendo que não tenha jogado o Vitor, eu acho que poderia ter jogado mais o Rafinha. É isso daqui, meu povo, de Napoli 1, Barcelona 1. Se você chegou até aqui e quiser curtir, eu agradeço muito. Eu volto na sexta-feira respondendo perguntas de vocês. Eu abro caixinha nessa quinta-feira lá no Instagram. Beijo, gente, juizinho e até sexta.